capitã Juliana Carvalho, a cabo Patrícia também, e a sargento Svetlana. Então, o nosso tema, né, o tema do debate aqui é violência contra a mulher, né, violência de gênero, em especial as agentes da segurança pública. A gente vai tratar um pouco de assédio moral, assédio sexual, algumas questões relativas à instituição mesmo, né, questão de fardamento, alojamento, né, questões da vivência da mulher dentro da instituição. Eu vou passar primeiro o debatedor. Nosso primeiro debatedor é o cabo Elisandro Lotin, cabo da Polícia Militar aqui em Santa Catarina, presidente da Associação Nacional de Praças, ANASPRA, na gestão de 2014 e 2017. Ele é diretor também de Relações Públicas da PRASC, entidade do qual já foi presidente também, conselheiro do Conselho Nacional de Segurança Pública, o CONASP, órgão ligado ao Ministério da Justiça e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Ele é pós-graduado em especialização em Ciências Criminais e Segurança Pública e também mestrando em Gestão de Políticas Públicas pela Univale. Lotin, passa a palavra. Obrigado, Tuca. Primeiro, novamente, agradecer a presença de todos aqui em Santa Catarina, agradecer aos policiais e bombeiros que estão vindo de outro estado, agradecer a presença das minhas companheiras aqui de debate, a capitã Juliane, sargento, fugiu o nome, Svetlana e a Patrícia, né? Cabo Patrícia, Sergipe, e agradecer a Tuca, especial, por estar aqui junto conosco. Parece estranho um homem aqui na mesa para discutir a questão das mulheres, mas é proposital. É proposital, inclusive, para quebrar o gelo. Porque o assunto que vai ser falado aqui é um assunto que é de extrema importância para nós, homens, das instituições de segurança pública. E é bom, inclusive, que essa plateia esteja hoje com uma grande maioria de homens, porque quem precisa ouvir o que elas vão falar são os homens da polícia e do bombeiro militar e os homens que estão nos acompanhando agora no Facebook, enfim, nas redes sociais. É um debate de extrema importância e que precisa ser feito. A questão da violência contra a mulher no Brasil, ela assume números absurdos. O número de feminicídio, o número de assédios, né? O Fórum Brasileiro de Segurança Pública divulgou recentemente a pesquisa que trata da questão da violência contra a mulher, e nós nunca tivemos, apesar de estarmos hoje numa fase da sociedade, da humanidade, que aparentemente parece ser moderna, mas a questão da violência contra a mulher, daquela violência simbólica contra a mulher, ela é muito grande, e a gente precisa desmistificar essa realidade que está colocada. E um dos primeiros espaços a fazer essa desmistificação é os órgãos de segurança pública, é a Polícia Militar, é a Polícia Civil, é a Polícia Rodoviária Federal, é a Polícia Ferroviária Federal, enfim, os órgãos de segurança pública como um todo. A ANASPRA, em 2015, quando o Fórum Brasileiro de Segurança Pública divulgou a pesquisa que trata da questão da violência contra os profissionais de segurança pública, e que dá um número de 40%, a Samira iria estar aqui hoje falando sobre isso, mas infelizmente ela teve que voltar para São Paulo, e aí eu trago um pouco isso também, 40% das mulheres da segurança pública hoje, da Polícia Civil, da Polícia Militar, dos órgãos de segurança pública, são assediadas moral e sexualmente dentro dos seus espaços de trabalho. Ora, se nós temos mulheres responsáveis por dar segurança pública, que têm os seus direitos aviltados todos os dias, eu não quero nem imaginar como está a sociedade nesse processo, como está a violência contra a mulher na sociedade. Se a própria mulher, profissional de segurança pública, num espaço que era para respeitar minimamente os direitos e garantias fundamentais de todos, se a própria mulher, nesse espaço, não tem os seus direitos e garantias fundamentais respeitados, inclusive o direito de ser mulher, significa que o número para fora das instituições é absurdo. E a gente precisa tratar disso enquanto homem. Os homens precisam resolver essa questão, precisam se empoderar desse debate e, a partir disso, desmistificar e mudar essa realidade. De nada adianta, senhores, e é para os senhores que eu estou falando,
nós estarmos lutando por direitos, por carreira única, por justiça salarial, por dignidade, se nós, enquanto homens, não respeitamos o direito das mulheres de ser mulher, inclusive nas nossas instituições. Precisamos deixar a nossa hipocrisia de lado. E essa fala é para os homens da segurança pública. É inadmissível que façamos lutas, como temos feito, e aqui enquanto os deputados, Prisco, Sampaio, Jesuíno e outros, diretores de entidades que estão aqui, é inadmissível que façamos a luta por dignidade, por justiça, brigando com governos, independente de corrente político-partidária e ideológica, e ao mesmo tempo nós, nas nossas entidades, não respeitemos as mulheres policiais e bombeiros militares. Precisamos discutir isso, inclusive nas próprias entidades. E eu, enquanto presidente da ANASP, nós começamos a fazer um debate, a partir daquela pesquisa que foi feita, capitão. Criamos em Brasília, através da secretária Regina Mick, um grupo de trabalho para discutir a questão da violência contra a mulher nas instituições de segurança pública. Um GT foi criado por portaria lá em 2015, a Carla está aqui, participou comigo de várias reuniões do GT. O objetivo central era externar essa realidade. Fizemos aqui em Santa Catarina, através da APRASC, o primeiro seminário das mulheres de segurança pública, e a partir de várias reuniões que foram feitas em Brasília, tínhamos o objetivo central de, primeiro, desvelar essa realidade, mostrar essa realidade, deixar a hipocrisia masculina de lado nesse processo, para debater isso de forma muito aberta, muito franca, reconhecendo, inclusive, as nossas próprias deficiências, porque a violência contra a mulher, e o Bourdieu fala isso no livro A Dominação Masculina, ela está intrínseca no nosso dia a dia. Eu mesmo me policio todos os dias para não cair nesse simbolismo dominador da questão da violência contra a mulher, porque está intrínseco na gente. É uma brincadeirinha, aquela brincadeirinha bem sem graça, sem maldade, alguém lá no trânsito que de repente deu o sinal do pisca. Qual é a primeira palavra que os homens falam? É uma mulher no volante. Está no nosso dia a dia, está no nosso sangue, está no nosso crescimento enquanto ser humano. Essa violência simbólica, e nós temos que nos policiar para isso. Começamos esse trabalho em Brasília, fizemos várias reuniões, o objetivo era construir uma cartilha de orientação no primeiro momento, mudança de legislação, e o Éder falou aqui, o deputado Gonzaga fez um projeto de lei para mudar, para criminalizar a questão do assédio moral, que não tem ainda no meio militar essa questão do crime. Infelizmente, a mudança de governo rompeu-se esse debate, o novo governo não é um governo adepto a essas discussões, a própria confecção dos ministérios hoje dá conta disso, não se tem mulher nesse ministério, tem uma mulher que infelizmente inclusive acha que tem que ganhar 60 mil, porque senão ela é escravizada, e aí todo mundo sabe do que eu estou falando. Então, e começamos esse debate lá, e aí houve a mudança de governo, e o debate lamentavelmente parou. Cobramos da Secretaria Nacional de Segurança Pública por várias vezes, através do CONASP, através da ANASPRA, que reativasse esse debate da violência contra a mulher nas instituições de segurança pública, em especial da Polícia e do Bombeiro Militar, mas lamentavelmente não há essa compreensão do atual governo federal, nessa perspectiva de trazer esse debate, de mudar essa realidade. E isso começa, isso é muito evidente, na medida em que o presidente da República diz textualmente que a mulher tem que ficar na cozinha, que a mulher tem que cuidar do mercado, então uma posição claramente machista, uma posição claramente elitista, que tem que mudar essa realidade. Então, o objetivo desse debate hoje é isso, é desvelar essa realidade, trazer essas mulheres aqui que têm conhecimento de causa, que são vítimas desse processo, para que a gente, enquanto homem, repense as nossas atitudes, e eu estou falando, inclusive, isso para mim mesmo. Não pensem que eu estou aqui dando bronca nos homens, não, estou falando para mim também, porque no meu dia a dia isso também acontece, mesmo que eu sem querer, e eu tenho que me policiar para isso. É um constante policiamento de nós mudarmos essa realidade. E a gente só vai mudar essa realidade na medida em que nós, homens, nos empoderarmos desse debate, e na medida em que nós, homens, enquanto presidente de associação, enquanto diretores de entidade, enquanto parlamentares, buscarmos essa igualdade que a gente pede enquanto representante de categoria, para que seja dado para as instituições,
citar aqui a questão dos oficiais, por exemplo, aquela questão dessa dicotomia, dessa briga, né, carreira única, etc. Mas a gente tem que também trazer essa realidade para lembrar que existem hoje inúmeras mulheres na segurança pública que são aviltadas todos os dias nos seus direitos mais básicos, inclusive o direito de ser mulher. Então, o objetivo é esse. O meu papel aqui era só esse, de quebrar esse gelo e de deixar o debate para com elas, e elas fazer esse debate, e nós, homens, ouvirmos, refletirmos e, a partir disso, mudar essa realidade. Obrigado a todas e todos. Repasso a palavra para a Tuca. Lotim, obrigada pelas contribuições, tá? São sempre bastante pertinentes. Eu acabei me esquecendo, né, só para deixar os senhores e as senhoras inteirados, seriam 5 debatedores, né, mas a Samira acabou tendo que se ausentar em virtude de um compromisso. E, então, nós dividimos o tempo que cabia a ela para os outros 4 palestrantes, então vão ser 20 minutos para cada um. No final, né, dos debates, nós iremos passar para as perguntas, certo? Um tempo para que elas sejam realizadas, e depois os debatedores irão responder elas, certo? Dando continuidade, então, eu vou passar agora para a capitã da Polícia Militar de Pernambuco, a senhora Juliane Carvalho de Santana. Ela é membro da 4ª Comissão Permanente de Disciplina Policial Militar da Corregedoria Geral de Secretaria de Defesa Social de Pernambuco. Ela integra também a Diretoria de Articulação Social, Direitos Humanos da Polícia Militar do mesmo Estado. Possui especialização em andamento em Direito Público, graduada em Direito pela Uninasal, graduada em curso de formação de oficiais da Polícia Militar, curso em Gestão de Ordem Pública e Segurança Cidadã e Tráfico de Seres Humanos, graduada também em Administração Pública pela Universidade do Sul de Santa Catarina. Capitã, obrigada pela presença. Tá? Vou passar agora a palavra para a senhora. Só reiterando esse finalzinho aí, acho que houve algum Ctrl+C, Ctrl+V de algum palestrante anterior, que a última graduação eu não possuo. Só para fazer essa pequena correção. Eu saúdo todos os meus colegas essa tarde, debatedores. Para mim é um prazer estar aqui. Eu não tenho o dom da oratória do nosso amigo Lotim, de conseguir falar tudo que ele fala sentado. Então, eu vou pedir permissão aos senhores para me levantar, porque eu falo com a minha voz, eu falo com o meu corpo, eu falo na forma que eu me movimento, e para mim é importante ficar de pé. Para mim é uma honra estar aqui hoje. Conheci mulheres de fibra. Tenho orgulho de ser policial militar. Eu havia preparado um discurso anterior, voltado para a parte mais técnica da área que eu atuo hoje, porque hoje eu trabalho numa Comissão Permanente de Disciplina Policial Militar, a Corregedoria, que muitos não gostam desse termo, né? Corregedoria. Mas eu tenho orgulho de fazer parte dessa comissão, que é integrada por 4 capitães e 1 cabo, e nós fazemos as apurações de meio Estado dos crimes e denúncias que chegam de violência contra a mulher. Então, hoje eu desempenho um trabalho que eu me identifico com ele pela natureza do serviço. E hoje eu gostaria de trazer uma reflexão sobre um ponto que eu não me enxergava dentro dele. O grande problema da violência contra a mulher é que, muitas vezes, ela não se enxerga dentro daquela violência. Essa da foto aí sou eu. Em 1900 e bolinha, eu era aluna do Colégio da Polícia. Como aluna dedicada, eu cheguei a ser promovida a major-aluno, né, aqueles alunos que tiravam as maiores notas. E todo mundo tinha o sonho de, vou seguir carreira militar, seja para qualquer instituição que fosse, mas muitos dos meus colegas, né, seguimos carreira militar. E eu fiz o CFO. Eu tinha uma grande amiga, já desde aquela época, que nós estudávamos na mesma sala,
E a mãe dela e ela me incentivava muito para que eu fizesse o CFO. Faz, que você passa. E eu disse, vou fazer. E eu passei no CFO, tanto que estou aqui hoje. E quando eu passei no CFO, eu recebi uma ligação na véspera da minha apresentação na academia. A mãe dessa minha amiga disse a mim, Juliane, seja homem. O curso é difícil, o curso é pesado, mas seja homem. Só saia daquela academia com o curso concluído. E assim eu fui bater na academia. Na minha cabeça, eu vou ser homem. Eu não saio daqui, eu só saio daqui quando esse curso acabar. E fiz o curso. Esse exercício é uma manobra de adaptação à caatinga, que a gente tem várias vegetações diferentes no nosso estado. E durante esse curso, já no 3º ano de CFO, que quando houve o projeto do curso, o Exército, na época, não pôde abarcar a minha turma, e a nossa CIOSAC, que é a nossa Companhia Independente de Operações Especiais no Sertão em Caatinga, que hoje forma um batalhão já especializado, ele disse, nós nunca fizemos adaptação à Caatinga com mulheres. Nós nunca fizemos adaptação à Caatinga com mulheres. Então, essa turma vai se formar sem o curso. E meu comandante insistiu, disse que a gente teria condição de fazer todas as atividades, porque as FENs da minha turma eram padrão. E a gente ia seguir o curso. E durante esse mesmo curso, alguns dos meus colegas se sentiram mal, foram socorridos, e numa determinada atividade que a gente fez, porque o sol é muito forte no Nordeste, e principalmente no sertão do Nordeste. E quando terminou essa atividade, o comandante fez um depoimento, porque as FENs da minha turma, todas elas terminaram a atividade. E, a partir daquele momento, eu tinha orgulho não mais de ser homem, porque eu vi que, para estar no CFO, ser homem não me era suficiente, porque eu era algo mais forte. Eu era FEM. Essa daqui sou eu, tá, gente? Não sei se vocês conseguem identificar. Essa daqui sou eu. E assim eu me formei, com orgulho das minhas FENs. Orgulho das FENs da minha turma de CFO. E assim eu segui a minha carreira profissional fora da academia. Sou aspirante da turma de 2009. E fui trabalhar nos batalhões da vida. E foi trabalhando num batalhão da vida que tive a oportunidade de trabalhar na Diretoria de Articulação Social e Direitos Humanos, que ali estava que eu ainda trabalho, mas eu fui transferida da Diretoria de Direitos Humanos para a Corregedoria Geral para fazer esse trabalho. Eu tento não me emocionar, porque a história ela é marcada, para mim, de diversas fases, por assim dizer. Mas a fase a qual eu posso tirar um proveito dela aconteceu justamente em um dia que eu estava reunida com as outras policiais, a qual eu tinha tanto orgulho de chamar de FEM, que eu contei, na verdade, que eu falei uma frase, eu disse uma frase muito simples. Nós fizemos uma reunião com as FEMs, eu disse, como eu estou feliz. Eu adoro reunião de FEM. E uma policial olhou para mim, desapontada. E eu não entendi por que ela olhou para mim desapontada.
eu já tinha mais de 5 anos de oficial de formada já, quando esse fato aconteceu, e ela olhou para mim desapontada. Eu disse, por que você está desapontada? Ela falou, não diga isso não. Eu não queria ser fém. Eu não sou fém. Eu sou uma mulher. Eu sou uma policial. E foi aí que eu parei, depois da primeira reação, de relutar em contra daquele comportamento que eu havia reproduzido durante muitos anos da minha carreira, porque eu tinha orgulho de ser fém. Que eu passei a pensar, a refletir de forma mais técnica sobre os comportamentos reiterados que temos no nosso cotidiano. E foi aí que eu enxerguei o tema da normatividade social. Tem Daniel Coelho de Souza, ele é um jurista que já faleceu em 98, e ele definiu, dentre as tantas definições, como conjunto de regras escritas ou orais, de origem determinada ou indeterminada, que tutela a conduta de homens em grupo, impondo-lhes deveres positivos e negativos. Então, eu passei a analisar aquele comportamento que existe dentro de todas as polícias militares. Eu estou sendo até, como se diz no meu estado, afoita em dizer que todos os policiais militares chamam as policiais de fém. Mas, como toda unanimidade é burra, existem aqueles que não as chamam. Então, eu tenho que levar isso em consideração também. Então, eu parei para analisar um pequeno comportamento. Existe PEMASC. Eu nunca ouvi ninguém dizer essa expressão. Chama, por gentileza, o PEMASC. Quando você chegar numa delegacia, você chega numa ocorrência, você chega num batalhão, onde você quer que seja, chame o PEMASC e depois me chame a PEFEM. Não. Isso eu nunca ouvi. Me atrevo a dizer também que eu acredito que grande parte aqui nunca ouviu. Você nunca foi chamado, ou chamou alguém, ou ouviu alguém chamar de PEMASC. Existe o policial e a FEM. Tenho uma experiência acerca desse assunto, que quando você chega numa ocorrência, ocorreu numa delegacia nossa lá, e foram prestados todos os depoimentos, e quando encerraram lá o flagrante, viram que estava faltando a oitiva da FEM. Então, está faltando a FEM. Por que não está faltando a policial? Tem alguma coisa errada aí. E se a gente for parar para prestar atenção, esse termo está positivado, ele está positivado dentro das normas de diversas polícias militares existentes. O termo FEM. É FEM, é PFEM, e o policial militar, a PFEM. Não tem nem escrito a policial FEM. Ela não é policial, ela é esse ser de outro mundo criado dentro de, me atrevo também a dizer, de uma tentativa, talvez, masculina, de aceitar aquele indivíduo ali que não era para estar ali. Porque a mulher não é para estar ali. Então, se tem uma mulher ali, ela não é mulher. Ela é FEM. E, na verdade, eu estive aqui e observei algumas falas anteriores à minha,
a gente pode perceber que, às vezes, dentro do cotidiano policial militar, que é o qual eu me enquadro, então é o que eu vivo há mais de 10 anos, dentro do cotidiano policial militar, a gente verifica que entre as praças e as oficialas, o distanciamento ele é menor. Se há que existe distanciamento, muitos dos senhores vão dizer que existem. Como existem distanciamentos tantos outros em outras profissões. Mas eu não vou falar desse ponto. Mas, enquanto mulher, enquanto policial, me identifico com muitas das falas que foram ditas aqui. Porque o que é que a gente observa? É que a mulher neste ambiente, no ambiente policial, no ambiente da segurança pública, a gente vê que essa mulher tem limitações no posto de comando. Dificilmente, em meu estado, nós não tivemos ainda uma coronel comandante-geral da corporação. Mas eu acredito que vou viver para ver. Senão eu tinha ficado em Recife. Hoje, na minha secretaria, no âmbito da minha secretaria, que é a Secretaria de Defesa Social, que nós temos as operativas, os órgãos operativos dessa Secretaria de Defesa Social, temos a corregedoria, que não é vinculada aos operativos, aos órgãos operativos, é vinculada direto à secretaria. Na Secretaria de Defesa Social, a corregedora geral é a corregedora geral, é uma mulher. Quando ela assumiu, ela disse: eu quero uma comissão aqui, formada por mulheres, para apurar as denúncias que chegam, que as vítimas são mulheres. Porque é difícil essas mulheres encontrarem espaços para falar, espaços para serem acreditadas. E, muitas vezes, elas não conseguem fazer a segunda denúncia. Ela morre antes. Se o agressor for um policial militar, se o agressor for um policial civil, a gente tem um agravante, que é o porte de arma. Então, como essa mulher, vítima de violência, que teoricamente ela buscaria apoio no Estado, né, e sua rede de apoio à mulher, vai continuar viva se ela não consegue nem chegar a esses locais, porque ele é majoritariamente masculino. Eu não estou dizendo que as mulheres deverão ocupar todos os cargos do mundo, da galáxia, não. Essa não é minha fala. Não é minha fala. Mas nós temos que ter representatividade, sim, em todos os ambientes de discussão. E nós devemos ter outra coisa. Eu vou pular para o terceiro ponto. É decisão estratégica. Normalmente, a policial militar, quando ela assume um determinado posto, uma determinada graduação, ela nunca trabalha tendo como obrigação a tomada de decisões estratégicas. São, na maioria das vezes, meramente representativos. Meramente representativos. Então, a gente tem que parar para questionar que a capacidade profissional de uma mulher, ela pode e ela, muitas vezes, é igual ou superior à de um homem. E eu acredito muito na meritocracia. Eu, Juliane, acredito na meritocracia. Então, no meu estado, graças a Deus, eu me assustei quando eu ainda escutei aqui algumas questões
de haver porcentagem de mulheres nas instituições de segurança. No meu estado, quando eu entrei, o meu concurso era misto, há mais de 10 anos. O meu concurso era misto. Então, às vezes, ainda me choco com esse tipo de realidade. Porque a policial, ela tem a mesma capacidade técnica e o mesmo treinamento de um policial. Então, a gente deve parar para pensar que, às vezes, talvez esses pontos são mais limitadores do que acolhedores da mulher. A realidade da policial militar. Campo pessoal. Se ela não for a esposa e mãe monogâmica. Eu passei a tarde todinha falando com ela sobre isso e eu não consigo dizer essa palavra. Monogâmica. Se ela não for a esposa e mãe monogâmica, ela não serve. Porque sua vida pessoal, ela é avaliada e analisada pelos seus companheiros de trabalho diuturnamente. Então, ela tem direito a ter um namorado, que é o mesmo que foi o único noivo, que é o mesmo que foi o único marido, que é o mesmo pai de seus filhos por toda a vida, e amém. Não estou dizendo que eu, enquanto pessoa, tenha relacionamentos diversos ou que apoie relacionamentos diversos, não. Eu apoio que a mulher deve ter uma coisa: soberania sobre sua própria vida. E para não deixar passar em brancas nuvens, aquela imagenzinha ali. Quando a policial militar, ela não é esposa e mãe Quando ela é esposa e mãe monogâmica, agora saiu. Obrigada. O que é que acontece? Quando ela é transferida para uma unidade, o currículo da vida pessoal dela chega antes dela chegar. É verdade. As policiais que estão aqui sabem disso. Existem alguns estereótipos que eu não vou falar, mas que todos os senhores sabem, porque os senhores já ouviram, pelo menos alguém falar. Não estou dizendo que os senhores fazem. Eu não estou dizendo isso. Os senhores são representantes de uma categoria que está aqui para promover mudanças. Então, os senhores serão a voz que vai ecoar no Brasil para tocar nesse assunto, para refletir sobre esse assunto, que a capacidade profissional de uma policial, que ela não é fé, ela não é medida pela sua vida pessoal. Porque para um masculino, não interfere em absolutamente nada. Até porque o que a pessoa faz em casa só diz respeito a ele, né? E com a alteração do Código Penal Militar, do Código de Processo Penal Militar, há a hipótese agora de tipificação de crime militar, de militar contra militar. E essa fofoca que não é fofoca, ela é crime, tá? Você difamar alguém é crime. Não é brincadeira, não. Você difamar uma policial militar no ambiente de trabalho policial militar dela é crime. E nós, mulheres, estaremos aqui para fazer valer a lei. Obrigada.
Então, obrigada pelas palavras, tá? São bastante pertinentes. O Dauchi, cadê o Dauchi, que estava antes aqui na... Tudo bem? O Dauchi, tu estava falando antes, né, a respeito dos direitos dos policiais e tal, né, do quanto era difícil e que até a Constituição de 88 o policial ele não era visto como um agente, né? Agora tu consegue ver assim mais ou menos tu sendo policial e mulher, né? Eu acho que eu estava até meio assim entristecida de não ter visto tantas mulheres, né? Eu esperava uma participação maior do público feminino. A gente fez bastante convite, mas na realidade é uma cultura que a gente ainda está lutando para quebrar, né? A mulher está participando desse espaço e institucionalmente é difícil da gente falar, né? Porque a gente é bastante cobrada, né? E quando a capitã aqui citou a questão, me chamou bastante a atenção, que lá é misto, né? Aqui no estado de Santa Catarina, tem algumas colegas aqui que não têm a vivência da nossa caserna, né? Mas quando eu entrei na polícia, eu entrei concorrendo a 6% das vagas. Depois de um tempo, ela passou para 7%, e hoje, graças a uma alteração na lei, ela passou para 10%, mas ela ainda é insuficiente, né? Como a capitã disse, a gente não quer ocupar todas as vagas, mas a gente quer aquela igualdade de poder concorrer, né, em direitos como vocês conseguem entrar, né? Inclusive, o meu tema de TCC, o ano que vem me formo em Direito, na metade do ano, e eu estou trabalhando sobre a inconstitucionalidade na limitação de vagas para bombeiro e policial militar aqui no estado, né? Só fazendo um parênteses. Obrigada, tá? Vamos dar continuidade, então, ao debate. Eu vou passar a palavra agora para a cabo Patrícia Rodrigues dos Santos. Ela é assessora de comunicação na Secretaria de Segurança Pública de Sergipe, possui graduação em comunicação social, com habilitação em rádio e TV, pela Universidade Federal também do estado que ela pertence, né? Especialista em segurança pública pela Universidade Federal de Sergipe e especialista em gestão pública em convênio com a Universidade Aberta do Brasil também. A palavra é sua agora, tá? Bom debate. Gente, eu vou apresentar um trabalho que eu fiz na conclusão do curso de especialização em gestão pública. Mas, assim, eu queria falar um pouco sobre mim. Eu tenho 15 anos de polícia militar, eu sou cabo hoje. Eu sou casada com um policial militar, tenho uma filha de 3 anos. E, junto com Isete Lana, minha grande amiga e parceira aqui, nós fundamos, com outras amigas também, a Associação Integrada de Mulheres da Segurança Pública em 2010, não é isso? 4 de setembro de 2010. E tinha uma fala muito recorrente sobre as reclamações. Pronto, e uma fala muito recorrente, um dia, logo depois da fundação da associação, eu estava conversando com Isete Lana, e eu perguntei a ela, Isete Lana, quais as queixas mais recorrentes em relação aos policiais militares? E ela disse que era essa questão dos policiais mais antigos terem uma certa resistência, e a frase que eles usavam era essa, eu não trabalho com PFEM. Aí isso me incomodou, me deu uma inquietação, e eu passei a pensar, eu comecei a conversar com meu esposo. Mas por que isso acontece? E ele relatava o cotidiano de trabalho dele, que isso acontecia diariamente. Sempre que saía uma nova turma do Cefap, os policiais, principalmente mais antigos, se posicionavam, não, eu não trabalho com FEM. E aí essas policiais eram remanejadas para trabalhar com aqueles policiais mais recrutas, geralmente os cabos, né? E eu continuei com isso até que eu consegui desenvolver esse trabalho como um artigo nessa conclusão de curso. Só que eu não queria saber das mulheres, eu queria entender os homens. Então, eu juntei um grupo de 8 homens que trabalham em diversas unidades do Estado,
E aí eu comecei a fazer essa entrevista, para entender por que eles não trabalhavam com FEM. Bom, eu acho que eu desliguei. Não, ligou. Tem que ser com força aqui. As primeiras mulheres, elas entraram na Polícia Militar como forma de uma homenagem no aniversário da instituição, em 28 de fevereiro de 1989. Foram 2 sargentos e 2 oficiais. E foi mais a um título de homenagem do que, de fato, a necessidade da presença da mulher na tropa. É tanto que foram 4 apenas. Dessa data de entrada das mulheres, apenas em 2010, uma mulher assumiu um comando de um batalhão de área, também a título de homenagem. O QCG foi fechado, enfeitado com balões cor-de-rosa, com flores, e uma mulher recebeu o comando de um batalhão de área, como homenagem. Até 2013, que foi o ano que eu desenvolvi a pesquisa, apenas 6% da tropa era feminina. Só que, nesse mesmo ano, mais de 75% dos locais de serviço não tinham sequer um banheiro para que essas policiais pudessem usar. Não tinham banheiro, não tinham alojamento, e até hoje, na verdade, a maioria das unidades não tem, principalmente as localizadas no interior do Estado. O que é que acontece? A partir dessa falta de estrutura, que contemplasse a compleição física da mulher, porque nós não somos regidos pela legislação trabalhista, porque temos um regulamento específico, mas a ABNT ela é clara, onde houver um homem e uma mulher trabalhando, em horário igual, deve haver um banheiro feminino e um banheiro masculino. Deve haver um alojamento masculino e um alojamento feminino. Em 2011, houve uma situação em Aracaju, que inclusive foi noticiada pela grande mídia, que também me inquietou bastante. Uma policial militar, após 12 horas de serviço, morando a 200 metros do local de serviço, se deslocou até sua casa para fazer sua higiene pessoal, suas necessidades, e ela foi presa em flagrante. Ela foi criada, nasceu e foi criada naquele bairro. E ela foi conduzida dentro de uma viatura, com a sirene ligada, na frente de seus familiares, de seus vizinhos. E essa situação levou 2 anos para ter concluído o julgamento. 2 anos, juiz, promotor, advogados, juízes militares, todo esse aparato foi mobilizado, desculpem a palavra, mas por causa de um xixi. A partir daí, por uma decisão em BGO, as policiais começaram a ser remanejadas, não houve adaptação nenhuma. Elas começaram a ser remanejadas para os locais onde houvesse banheiro e alojamento. Mas não houve a construção de banheiro. CISPs, né, Centro Integrado de Segurança Pública, continuaram a ser construídos sem banheiros e sem alojamentos. Mas aí, mas fica mais próximo da minha casa, geralmente a alegação é essa. Aí você tinha que assinar um termo, você, mulher, policial militar, tinha que assinar um termo se responsabilizando porque você ia ficar num local onde o Estado não lhe dava estrutura nenhuma. E você assinava esse termo e continuava naquele local. Até então, a gente achou que esse fantasma tinha passado. Mas aí, acho que 2 anos depois, 2 anos, Isetlana passou pela mesma situação. Foi presa em flagrante, 4 anos depois. Foi presa em flagrante, porque saiu do local de serviço, que não tinha banheiro, e foi presa e levada para o presídio militar. O detalhe é que, quando a cabo Ediana foi presa, foi notório, saiu na imprensa nacional, não tinha alojamento no presídio militar. Mas aí ela poderia ficar no local de serviço, sem alojamento,
mas no presídio ela não podia, porque não tinha alojamento no presídio, não tinha cela para PEFEM. Então, ela foi levada para um segundo local, o QCG. E, quando chegou no quartel central, também não tinha onde essa policial militar ficar. Então, eles pegaram essa policial militar e levaram para o Cefap. E isolaram uma sala do Cefap, que serviu como local para ela cumprir a pena, até a expedição do habeas corpus. Bom, durante a minha pesquisa, como eu disse, foram entrevistados 8 policiais militares. Eu peguei policiais de rua, um subtenente, cabo, sargento, soldado, para entender como é que a instituição corroborava com essa postura de eu não trabalho com FEM, eu não quero trabalhar com mulheres. Questionários norteadores foram montados. Não teve uma estrutura fixa. Foram questionários semi-estruturados, porque alguns se sentiam mais à vontade para falar, outros não. Teve um dos entrevistados falou 20 minutos, o outro passou de 1 hora. Então, tirando a média, né, não havia necessidade de prender o entrevistado àquelas perguntas fixas, que provavelmente não iam dar um resultado com tanta qualidade, né? Eles se sentiram mais soltos e se sentiram à vontade para falar sobre suas experiências pessoais. Todos os 8 entrevistados, eu me emociono um pouco porque é uma coisa que mexe comigo, são coisas que eu vivi. Eles relataram pelo menos um caso que vivenciaram como espectadores, onde militares se recusaram a trabalhar com PEFEM. Teve um caso que eu lembro que o policial disse que ficou aviltado com a situação. Ele estava no policiamento de rua, no pé firme, e chamaram pelo rádio, eu estou precisando de um policial. E o policial que estava à frente do serviço, uma menina se voluntariou, uma policial militar se voluntariou, e ele perguntou pelo rádio, pode ser PEFEM? E o outro, do outro lado, respondeu, era para um trabalho de policiamento, não era para carregar peso, né? Que geralmente a mulher tem a complexão física menor e não suporta tanto peso, era para um trabalho policial. E o outro, do outro lado do rádio, com a policial ali perto, disse, não, eu não trabalho com PEFEM. De acordo com os policiais entrevistados, em todos os casos, as escalas que são preparadas 1 mês de antecedência, que são assinadas pelo comandante, são modificadas. Eram, né, até 2013. Uma outra questão, e essa questão da modificação vai mexer com toda uma estrutura, porque o sargenteante tem o trabalho em fazer a escala, o oficial vai assinar, entra numa lista de documentos para assinar, a escala vai para o quadro e é modificada. Se tem alguma diferença pessoal, não, é só, não me leve a mal, ainda passa pelo lado da colega, bate no ombro e diz, não, o problema é que eu não trabalho com PEFEM. Isso os próprios policiais que me relataram. Em compras de licitações, hoje nós recebemos o valor do auxílio uniforme, mas até 2013, nas licitações, uniformes, coturnos, equipamentos de proteção individual, tudo isso era licitado apenas para o masculino. Então, vocês imaginem uma mulher com 1,60 m de altura, com colete masculino. GG, que geralmente era o tamanho que vinha. Ficava parecendo um Playmobil, porque aquele negócio vinha até aqui embaixo, até aqui em cima, e você saía dirigindo aqui, com aquilo e lhe enforcando o tempo todo no serviço. E outra coisa interessante, em relação aos sapatos, mas 35 é um tamanho especial. Eu tenho um irmão que é policial militar, e ele tem 2 metros de altura. Ele calça tamanho 48. Por conta das dificuldades que meus pais passaram, eu sei que 48 não é um tamanho comercial, mas tinha coturno para ele. E se a mulher que calça 35
quisesse um coturno, ela tinha que comprar do bolso, porque a polícia não licitava. Então, é uma estrutura que ela cerceia o direito da mulher, ela nega o direito de ser mulher, porque quando eu vou numa loja, eu não peço uma roupa masculina, eu peço uma roupa que o corte seja feminino, que corrobore com a minha compleição física, e a polícia militar entregava as roupas masculinas e você se vire para apertar. Hoje, nós recebemos, arrumaram a solução, nós recebemos o auxílio uniforme 2 vezes por ano, e isso gerou a redução de muitos problemas. Pronto, chegou onde eu queria. Isso eu ouvi durante a pesquisa. Eu ouvi. Pedro, eu troquei os nomes por razões óbvias. Pedro é sargento, comandante de viatura. A motorista dele era uma policial militar. Acima de tudo, o homem tem que sempre demonstrar ser o lado forte, mostrar força e superioridade, principalmente em relação à mulher. Pensem como se sentia a policial militar que trabalhava com Pedro. Sobre a entrada de mulheres na PM, elas entraram por salário. As mulheres não têm paixão pelo trabalho policial. Mateus era soldado da Polícia Militar, patrulheiro de uma viatura de rua, casado com uma militar. Sobre trabalhar com PFENs. Eu trabalhei com várias mulheres na PM. Por incrível que pareça, só uma valeu a pena trabalhar. A soldado, e ele disse o nome, que foi a única que realmente ia para a rua, e você não sabia a diferença dela para outro homem. Ela era totalmente operacional e participava efetivamente das ocorrências. E, no começo, eu pensei que iria ter que me preocupar com as ocorrências e tomar conta de uma PFEM, porque essa é a preocupação de quem trabalha com PFEM. Eu vou dizer uma coisa aos senhores. Nós não precisamos de babá, nós precisamos de respeito. Sobre o trabalho da mulher policial militar. No meio militar, eu acho difícil de ocorrer essa aceitação, acho que só vai surgir de acordo com a necessidade. Quando as mulheres entrarem de vez no serviço ostensivo, eles vão ter que mudar o pensamento e não vai existir isso de alguns militares dizerem que não trabalham com PFEM. Esse foi o militar, pelo fato do artigo ser conciso, eu não tive condições de colocar todas as falas que me chamaram a atenção. Mas esse foi o militar que me falou da fala do PO, que o sargento disse pelo rádio que PFEM não servia. Só que como é que a mulher vai ser inserida no trabalho policial ostensivo? Se não há condições de alojamento, não há condições de banheiro, que é o básico, não existe uma estrutura mínima para distribuir essa mulher na tropa. A CPFEM ela foi desativada em 1999, e, a partir daí, as mulheres que a compunham foram distribuídas em toda a corporação. Mas a corporação, hoje, tem 29 anos que as mulheres fazem parte da Polícia Militar de Sergipe. E a Polícia Militar de Sergipe ainda não se preparou para receber essas mulheres que, há 29 anos, já fazem parte do seu corpo, de sua corporação. Não se preparou. E eu acho que ainda vai demorar muito para que nós chegamos a um nível ideal do que... Não, já vou acabar. Do que nós possamos tolerar em relação a nós e em relação à nossa convivência com os nossos colegas de trabalho. Eu vou fazer uma afirmação pessoal que não está no meu trabalho, mas eu hoje vejo que só os senhores e senhoras que estão aqui podem mudar isso, porque são os formadores de opinião,
porque é quem está no contato diário com a tropa como um todo. E, diante das conversas com colegas de outros estados, eu vejo que essa situação se repete em todo o Brasil. Muito obrigada a todos e tenham uma boa tarde. Pelo conteúdo que trouxesse para a gente, essa pesquisa, realmente ela não difere muito do que a gente vivencia aqui no Estado também, né? E eu tenho assim para acrescentar que eu penso que não é só no serviço policial militar que os nossos colegas eles costumam nos excluir, né? Dias atrás, está rolando agora, lá onde eu trabalho, em Criciúma, no sul do estado, um campeonato de futebol. Parece uma coisa simples, né? Mas é a hora da gente confraternizar, né? Geralmente, no círculo masculino ali, é onde eles vão lá rir, vão desestressar. E como a gente é excluída de todas as situações também. Eu, inclusive, brinquei lá no WhatsApp e disse assim, me coloca no time, me bota de zagueiro, de gandula, goleiro, qualquer coisa. Né? E disseram assim, não, nós vamos jogar para ganhar. Quer dizer, até nisso, além de te excluir, dizem que se tu jogar, tu vai perder, né? Tu é azarada também, né? Ou vai trazer mais má sorte para eles. Mas, assim, acho interessante, eu estou feliz, antes eu disse que eu estava triste, mas agora eu já estou feliz de estar podendo falar para um público que a maioria é masculino, né? São homens aqui. E, na verdade, Deus não faz nada errado, né? Acho que muitas coisas que estão sendo comentadas aqui, os senhores estão refletindo também, né? Com certeza já vivenciaram situações semelhantes às relatadas pela capitã, pelo cabo Lotim, né? E essa reflexão, com certeza, vai nos fazer melhorar como pessoas, como seres sociais que somos, né? E em virtude de sermos todos representantes também de uma associação, de uma entidade, fazer com que essa sementinha possa virar uma plantinha lá na frente e que a gente vá colher os frutos, com certeza, né? Vamos continuar, então, para a nossa última debatedora, é a sargento Svetlana Barbosa da Silva. Ela é primeiro sargento da Polícia Militar de Sergipe, presidente da Associação Integrada de Mulheres da Segurança Pública, também do Estado de Sergipe, membro do Conselho Estadual da Mulher e tem formação tecnóloga em Segurança Pública pela Faculdade Estácio de Sergipe. Sargento, a palavra é sua, tá? Boa noite, né, a todos. Agradeço a oportunidade de falar. Vejo aqui um início de que essas discussões possam ecoar realmente nos estados que vocês representam. É um prazer imenso. A gente comungava dessa ideia, porque estávamos apreensivas em falar para uma plateia que a sua maioria é de homens, mas isso também retrata a realidade das nossas polícias, das nossas instituições militares. Porque infelizmente, a representatividade feminina está limitada em muitos estados, em 10%, 6%, como começou aqui a falar. Eu não vou ser muito didática e formal como as meninas, não, e queria perguntar a vocês aqui, militares, quem tem, os homens primeiro, quem tem parentes mulheres nas instituições militares? Pode levantar a mão, por favor? Esposa, irmã, mãe, de repente. Vamos lá. Certo, ok. Quem tem filhas, independente de estar na situação de militares? Filhas, os homens? Só? Mas foram todos gerados por uma mulher, não é isso? Até que se prove o contrário, essa ciência ainda não conseguiu, né? Que vocês consigam gestar. Então, é o seguinte,
De toda sorte, você vai conhecer, vai ter uma referência feminina na sua vida, seja como esposa, filha, mãe, vó, e que eu gostaria que vocês fizessem essa reflexão comigo. As mulheres militares, as mulheres de segurança pública que estão aqui, pode sinalizar aí, por favor? Oi. Segurança pública, mulheres, profissionais, ok. E temos as convidadas, né? Que eu também agradeço aqui a presença. Não sei se eu vou conseguir falar, sintetizar tudo em 20 minutos, mas vou tentar. Bom, de todo jeito, eu já falei sobre a referência que vocês têm da figura feminina na vida de vocês. Então, eu sou presidente da Associação Integrada de Mulheres de Segurança Pública, uma associação que foi fundada pela necessidade devido à ineficiência das representatividades institucionais das categorias em nos representar. Desculpa, mas eu não queria precisar ter que fundar uma associação, porque eu já tinha tantas outras, mas quando eu procurava, eu não tinha guarido. Eu não tinha quem falasse da minha dor de quanto policial militar feminina. Eu não tinha, Carlos, meus colegas aqui de Estado, Will, Robson, eu não tinha quem levantasse a bandeira do enfrentamento de violência institucional para as mulheres. Porque a gente enfrenta, desde o início, aquele teto que foi colocado, dizendo que era para incluir, para recepcionar. Não, é justamente como elas falaram, limitadores. Limitadores para, de uma certa forma, proforme em relação não, tem que ter, né? Porque tem uma lei específica, tem umas, no meu estado tem uma lei que determina o mínimo de 10%. Então, vamos cumprir aqui. O Estado só precisa cumprir o mínimo. Mas, como também seu TCC vai defender, né, é inconstitucional, porque temos uma Carta Magna que diz homens e mulheres são iguais perante a lei em direitos e obrigações. E saibam que obrigações realmente são iguais, direitos não. Deixa eu começar aqui. Então, falando da associação, a gente foi fundada em dia 4 de setembro de 2010, com o objetivo de lutar para dirimir as diferenças de gênero dentro das instituições que trabalham com segurança pública no Estado. E as nossas vitórias são a vitória da igualdade de gênero. Integrada porque não só policiais militares, mas policiais civis, guardas municipais, agentes prisionais, corpo de bombeiros. A gente percebeu que nessa ideia inicial de fundar uma entidade que desse representatividade e que amparasse esses anseios femininos, a gente percebeu que as demandas eram iguais, porque a mesma falta de estrutura que eu tinha na Polícia Militar, eu tinha no Bombeiro, eu tinha na Guarda Municipal, eu tinha no agente prisional, no sistema prisional, na Polícia Civil, não tinha equipamento que respeitasse compleição física. Então, e as políticas públicas não conseguiam transpassar as barreiras. Tanto que, para uma licença maternidade, a Constituição Estadual dizia que, para civis, era de 180 dias, e para as militares, de 120. Então, essas questões foram inquietando, fora os assédios, as questões que sabíamos que muitas vivenciavam. Então, se pensou em um local que blindasse, que desse voz para essas mulheres. Como eu vinha falando, desde 89, o ano em que as primeiras mulheres foram inseridas na Polícia Militar, não há políticas significativas de inclusão, né? Falei da cota, de limitação, falei da pouca política de integração policial, porque realmente não se tem uma política institucional de integralidade, de que
a percepção seja de que somos todos policiais, somos todos profissionais de segurança pública e precisamos enxergar que somos parte de uma engrenagem. Valorização, né? Temos questões nítidas de discrepância. Claro, historicamente, a gente vem levando essa desigualdade. Antigamente, hoje de manhã, o historiador estava falando que as mulheres eram despojos de guerra, era uma recompensa, e, de repente, essas mulheres agora, depois dos anos, tentando galgar, falar sobre essa discrepância, e tentando uma igualdade que não é só apagar as diferenças biológicas, culturais, sociais, entre as mulheres, mas é, sim, a valorização e o debate, o que a gente está fazendo aqui, para produzir políticas que sejam realmente integradoras. Então, é com vocês, realmente, que a gente tem que conversar, para discutir, para mostrar que precisamos de todos, unidos, ombro a ombro. O trabalho, o serviço é o mesmo, a atividade é o mesmo. Número inexpressivo de mulheres em posições de comando. Isso é uma realidade, acredito que, em muitas das OPMs aqui representadas, né? Hoje temos, lá no meu estado, Sergipe, uma coronel que é subchefe do Estado-Maior, que é uma novidade, assim, galgou o posto melhor do mundo. E 2 capitãs que fazem a gestão, estou dizendo significativa, né? De uma companhia de trânsito que é muito visada por ser, mexe muito com o dinheiro, com patrulhamento, com tudo. Então, 2 mulheres capitãs e, por coincidência, irmãs, que comandam a companhia de trânsito. Entre a questão da problemática, eu posso falar de vivências que também marcaram muito, né? Como o capitão falou, que as coisas mexem com ela. Eu tenho a situação de 96, quando eu estava ainda me formando em aluna de soldado. No meu curso, na minha turma, havia um policial militar que era aluno de soldado comigo e filho do comandante-geral. Foi aberto um edital histórico na polícia, para fazer um concurso de sargento, que, naquela época, você podia passar de soldado, fazendo uma seleção interna para outra graduação. Não precisava passar de cabo, né? Para cabo. Mas, ineditamente, os alunos que estavam acabando de entrar também podiam fazer, por questões óbvias, né? Então, só que no edital, o que é que dizia lá? 80 vagas para a seleção interna e os pré-requisitos: ser do sexo masculino, ter comportamento, mas ser do sexo masculino. E olhe que eu sou da 2ª turma de policiais femininas. Já existia uma de 93, mas que, naquele edital, estava clara a exclusão. Então, colocamos, solicitamos, não tínhamos ninguém para brigar por nós, e, administrativamente, fizemos todo o rito de, poxa, espera aí, vamos respeitar a lei no percentual, porque a lei que mantinha o limite de vagas era a mesma lei que dizia também: olhe, mas essa limitação de vagas para acesso é a mesma que você tem que respeitar para promoção, admissão. Ai, meu Deus, vou tentar. Então, aí, isso se arrastou durante anos, esse processo, porque, administrativamente, a gente não conseguiu nenhum apoio. E se arrastou de 2002, isso começou em 96, e a gente tentando, até judicializar, e conseguimos, em 2007, uma
posição do judiciário, reconhecendo aquela preterição. Isso já deu uma balbúrdia total, né, Sargento Carlos? Por quê? Até então, nós não tínhamos conseguido nada, então a gente não mexeu em ninguém. Os homens estavam lá, galgando os postos, eles foram promovidos. E aí, quando a gente ganhou, o que é que foi que o juiz mandou dizer? Promova por ressarcimento e preterição a contar da data do primeiro concurso. E aí, agora, 49 mulheres que ganharam na Justiça, porque antes, se ficassem respeitando o percentual das 80, 8 vagas, mas não deram. O juiz mandou colocar quantas? Todas. Olha o problema. Até hoje. Sou sargento, hoje, pela decisão judicial que me assegurou o direito que fora negado, porque não tinha como ele me dizer, fui eu, foi você, foi aquele, não. Todas as que foram preteridas tiveram que ser realinhadas. Isso está gerando um problema institucional, porque a instituição, os gestores, não se isentam da questão para dizer assim, não, o que a justiça decidir vai ser feito, não. Pelo contrário, fomentam uma guerra entre os sexos. A gente está num caos em Sergipe com ameaças de morte. Eu ouvi relatos dizendo, cuidado, porque você que encabeça, cuidado, porque os meninos estão empavorosos e já disse, pode aparecer uma perfém morta. Precisa isso? Mas a gente passa. E a gente não quer lugar de ninguém, a gente só queria o nosso direito. A policial passa por empoderamento figurativo e invisível para os gestores, né, quando eles não licitam material, quando a gente não é vista como parte integrante da instituição, quando a gente precisou fundar uma associação e somente depois disso conseguimos licença maternidade estendida, com um projeto de lei do governador, né, Deda, finado lá, mas a gente fomentou até ele assinar. Teve, sim, Patrícia, a questão do... a policial vai ter que assinar, vai ter que ser remanejada, que a gente pediu que, no mínimo, ele desse o direito a ela a pedir remoção, porque, em muitos casos, elas não conseguiam nem remoção de um lugar que era inóspito. Então, houve também intervenção da associação quanto a isso. Então, alguns ganhos vieram após a criação da associação. Falei da licença maternidade, uma portaria que a gente também conseguiu a nível institucional de direito para a policial, a servidora, que estivesse lotada em qualquer ambiente, estivesse num período de amamentação, pudesse requerer que ficasse mais próximo da casa para poder amparar seu bebê, não ter, já que não temos creche, não temos... como é que falam aquele... Não. Porque tem a adaptação que tem que ter para dar mama. Isso tudo é previsto nas legislações privadas, mas, infelizmente, as políticas públicas não é. De amamentação. Então, eles conseguiram fazer essa portaria, né, dando esse direito. E houve também o remanejamento para locais como banheiro e alojamento. Os coletes femininos começaram a ser licitados com a nossa intervenção, porém, em número insuficiente. Ainda temos que ficar vendo onde é que tem um colete quando vai para uma operação, porque, em número, ele sabe o quantitativo, sabe quantas estão na situação de necessidade, e deveria ter equipamento para todo mundo, mas não existe. Muitas mulheres não estão na rua, não estão no serviço fim, não é porque não querem,
é porque não tem estrutura, e não desmereço nenhuma que esteja no administrativo, porque o serviço tem que ser feito, e porque ninguém aponta um homem que está no administrativo como se ele tivesse, não, ele está ali porque ele não quer, macetoso. Não. Então, por que é que quando é uma mulher que esteja ali, se ela quiser realmente exercer aquela função e que tem que ser exercida por um profissional, ela tem que ser ultrajada por isso? Então, são reflexões que a gente tem que fazer. E eu queria, assim, antes de passar para o slide, pedir para que vocês agora, que têm referências femininas, de mãe, esposa, irmã, ou uma colega até próxima, veja e consiga tente refletir nas situações que eu vou apresentar agora e faça uma pergunta. E se fosse com a sua filha, sua mãe, sua irmã, ou uma pessoa que você gosta e tem apreço e sabe das competências e das dificuldades que eu vou retratar agora? Reflitam. Vejam essas situações. Em 93, as mulheres da primeira turma de soldado tinham uma restrição para cumprimentar, para falar com os homens. Elas foram formadas numa sala separada e não podia sequer olhar. Já começa no centro de formação. Tá vendo? Sargento Carlos, que está avalizando aqui a situação. Houve uma tentativa de estupro em serviço no 1995, no PO, que a gente chama, que é o policiamento ostensivo. O policial teve a sanção, foi expulso, só que, infelizmente, a gente usava uns métodos, né, de expulsão sumária, que deu brecha para ele voltar anos após. Este policial, ele cometeu outros estupros, só que de civis, mas ainda teve a petulância de querer se reformar com um problema no joelho. Mas, graças a Deus, por conta, não pelo dela, da policial, mas pela civis, que ele tentou estuprar mãe e filha, ele fez o processo legal e ele foi, graças a Deus, expurgado da corporação. Houve um gretamento, uma violação da intimidade, no centro de formação também. Uma policial foi gretada por um sargento quando fazia sua asepsia, porque os locais não preservam a intimidade, né? E o homem, eu acho que acha que excita, né? Então, vai lá e acha que é dono e pode fazer. Exposição química de gestante. Um oficial sabia que a policial estava gestante, mas decidiu brincar com seu gás, spray, espargidor de pimenta, num lugar confinado. Se fosse com a sua filha. Ele respondeu um procedimento administrativo, não há crime, não há nada. Era coronel. Assédio moral na companhia do Getan. 2 casos que a gente teve conhecimento e levamos, pedindo apuração enquanto associação, e, infelizmente, a punição é muito inexpressiva. Uma advertência de um assédio moral, porque, infelizmente, também quem apurou disse: mas eu recebi tanto telefonema de coronel, ele é subtenente, mas ele não tinha nada no histórico dele. Então quer dizer que todo mundo pode cometer um homicídio, né? Réu primário, então, todo mundo tem direito, porque não tem um passado. Tem que ser julgado pelo fato que foi feito, e não, nesse caso, por seu histórico de bom comportamento. Não podemos passar batido. Racismo e constrangimento. Uma policial negra foi constrangida porque, para tirar foto da carteirinha de identificação, vou encerrar, me permita aí
mas só terminar esse slide. Racismo e constrangimento, porque ela tinha o cabelo afro, então foi compelida a tentar baixar os cachos, o cabelo, porque não queria de jeito nenhum que saísse na foto a identidade racial dela. Prisões por falta de estrutura, daqui eu fui vítima também. É aquela questão que eu falei. Muitas mulheres não estão no serviço fim porque não tem. Você aceitaria com tranquilidade que uma mulher tenha que se dar o jeitinho? É isso que a gente quer como valorização profissional, que eu tenha que dar um jeitinho, que eu tenha que ir para um mato ou ir para qualquer lugar, porque eu não fui pensada, não tive estrutura pensada para me recepcionar. Assédio moral no 5º Batalhão. Eu peço desculpa, mas eu vou ter que dizer. Uma soldado era motorista de um sargento. O subtenente pediu para que ele aguardasse. E demorou demais dele chegar no quartel, já tinha acabado o expediente, e ela tinha outros compromissos, e perguntou: sargento, a gente não pode ir, não, o sub não está chegando, já tinha passado muito tempo. E ele disse: vamos, depois eu falo com ele. E, no caminho que eles foram embora, o subtenente encontrou o sargento, que já estava lá na frente. Aí o sargento: não, eu vou voltar para dizer a ele que eu dispensei. E a expressão que o subtenente falou na guarda, para todas as pessoas que estavam ouvindo, inclusive a militar, tinha um policial que era esposo dela, também nessa mesma unidade, foi: desculpem, mas você é comandado por um priquito? Degradante, né? Ouvir isso. Um suboficial falar isso, dizer que priquito por priquito eu tenho em casa. É essa a expressão chula, é isso que somos vistas, rebaixadas, a genitália, né? Uma outra policial pediu apoio porque tinha acabado de ser fardada, caminhando no calçadão sozinha, e um malandro tentou assaltar para tirar a arma dela. Ela lutou, ela não deixou ele levar. E olhe que ela é baixinha, mas ela se agarrou com todas as forças e só se livrou porque mordeu ele. Quando chegou numa reunião que tinham vários policiais, que era uma ocasião de uma solenidade, pediu apoio para ir buscar, porque ela não quis atirar pelas costas nele, porque a população chegou. E ela disse: eu vou pedir apoio. E, quando chegou lá, o policial se negou a ajudá-la. Não teve apuração, ela ainda foi ameaçada. Se você disser que fui eu, você vai ter que provar. Desacata a sentinela. A policial era a sentinela do choque, e, simplesmente, um outro policial desacatou a ordem dela. A apuração, deixa para lá, não vai dar em nada. Não, vamos resolver por aqui. Ato libidinoso. Militares se masturbando, vendo filme pornográfico. E a policial que estava de sentinela foi chamar, porque era o horário deles assumirem. E, quando chegou lá, que presenciou aquilo, eles disseram: venha para cá também participar. Alguma apuração? Nenhuma. 2 policiais gestantes foram designadas para a escolta de presos. 7 meses. Fazer escolta de presos. Não, tudo simples. Quando, no regulamento, já prevê que tem que respeitar a condição de gestante. Elas não poderiam participar. O RISG prevê isso. Denominação de inservível para policiais gestantes. Uma colega bem próxima realmente foi
recomendada como inservível para a atividade porque estava gestante. Policial de folga ameaça a arma, uma policial de serviço, né, por ser mulher. Ela estava de serviço, som abusivo, e foi comandante de guarnição, juntamente com o soldado, atender. Quando identificou que era sargento, o policial também era sargento, e pediu para que ele abaixasse o som, que tinha recebido ligações. E ele peitou e disse, venha abaixar. Será que ele faria isso com um homem? Com outro colega? Venha para ver se você abaixa. Alunas colocadas em forma em trajes íntimos. Cefap não foi, Carlos? Porque os alunos esqueceram o uniforme de educação física, simplesmente foram determinados que entrassem os homens só de calça e coturno e as mulheres de sutiã ou top, se tivesse. O medo não deixou com que elas falassem. Alunas querendo um emprego, um oficial, mulher, viu e disse, voltem agora. Umas estavam tremendo no banheiro, chorando, e outro oficial avalizando tudo o que era feito. Foi um choque de competências lá, que a oficial que viu aquilo era subordinada ao homem, né, policial oficial, mas peitou e disse, eu não admito isso. Mas, infelizmente, pela omissão, as mulheres não quiseram fazer a denúncia, eu não tive como me posicionar. Então, gente, a gente não quer nada além do respeito. Equidade de gênero. É preciso que vocês pensem, realmente, que se fossem com você, essas apurações todas não têm expressivamente a punição que deveria ser para a educação. Eu sei que é muito difícil desconstruir tudo isso que, historicamente, foi tolhido às mulheres. Mas até quando? A gente não tem que avançar, não? A gente precisa avançar, a gente precisa de vocês, a gente precisa se colocar no lugar do outro para poder entender que, no meu lugar como mulher, você faria o quê diante de todas essas coisas? Estaria brigando, lutando, querendo a mudança, se acomodaria, recuaria? O que é que vocês fariam? Então, passem a pensar como se fossem com vocês. A gente não quer competir, tomar espaços. Como eu disse, os deveres já são iguais, a gente tem o mesmo dever. A gente só quer os mesmos direitos. Não queremos privilégios, queremos ser aceitas e vistas como parte integrante do sistema. Eu preciso de você e você precisa de mim para a gente prestar um bom serviço, para a gente mostrar à sociedade que uma instituição que respeita os seus integrantes tem legitimidade para coibir qualquer violência lá fora. Enquanto isso não acontece, a igualdade que dizem que a gente já conseguiu é utópica, é mentirosa. Preciso que transforme os nossos olhares para a gente poder realmente, de fato, ter uma equidade de gênero nas instituições. Nada além do respeito, valorização, porque todos somos importantes, todos dependem uns dos outros e precisamos que vocês nos ajudem a disseminar